Bom dia, irmãos. Estão com medo dos comentários? Não sei se dá para ver aqui as minhas anotações nesse capítulo. Antes de mais nada, eu recomendo que os irmãos, principalmente aqueles que não conhecem a nossa escatologia, que leiam esse capítulo 24 de Mateus com auxílio de Lucas 22, de Marcos 13, né? Expressões aqui bem judaicas, como, por exemplo, no verso 3, que sinal haverá do fim do mundo. O texto de Lucas, mais destinado aos gentios do que aos judeus, ele simplifica isso, né? Então, nos mostra que, de fato, aquilo que nós estamos falando aqui, desde o capítulo 20, 21, é realidade. E na semana passada eu mencionei que existe uma relação muito íntima entre o capítulo 23 e esse capítulo 24 de Mateus. Eu disse que Mateus 23 prepara o discurso de Mateus 24. Mateus 23 é o indiciamento num julgamento, né? E a gente falou que é indiciamento, responsável por um inquérito, ele conclui que há indícios suficientes da autoria de um delito. E então o capítulo 23 ele é esse inquérito que precede a proclamação da sentença e a execução da pena aqui descritas em Mateus 24. Então, Mateus 24 é a descrição, né, do cumprimento da pena de Mateus 23. Então, Mateus 24, esse capítulo, está simplesmente descrevendo os eventos que culminaram na destruição de Jerusalém no ano 70. Ponto. Em outras palavras, quanto mais os anos passam, mais distantes nós estamos desses acontecimentos. E os dois versículos-chave para que a gente entenda isso é o verso 37 do capítulo anterior, verso 36 do capítulo anterior. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E o capítulo 24, no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, está muito claro aqui, né, o que Jesus está querendo dizer. Então, vamos lá, irmãos, comentários breves, prometo que serei breve aqui. Os versos de 1 a 3 estão descrevendo aí um cenário muito crucial, né? Jesus está abandonando fisicamente o templo. A gente pode considerar isso como um ato simbólico de juízo, e esse ato de Jesus, ele lembra Ezequiel, nos capítulos 10 e 11, quando a glória do Senhor abandonou o primeiro templo antes da destruição de Jerusalém, da primeira destruição de Jerusalém. Então, os discípulos estão aí admirados com o esplendor da construção e não percebem que eles estão diante do fim teológico do templo, não apenas do fim de um edifício físico. E a pergunta dos discípulos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século, é o texto-chave aqui. Ou seja, não se tratam de três eventos distintos, mas de três aspectos do mesmo evento. Isso é entendido mais fácil com os textos paralelos de Lucas e de Marcos. O Sproul, no livro Os Últimos Dias Segundo Jesus, que eu recomendo a quem não leu, ele faz a seguinte observação aqui: os discípulos não distinguem entre a destruição do templo, a vinda de Cristo em juízo e o fim do século. Século é aion, era, referência à era judaica. Sproul. E Jesus responde, dentro do contexto do fim da antiga aliança, não do fim do mundo. Ou seja, aion, expressão judaica, que significa a era judaica, o fim de uma era, da era judaica. O N.T. Wright diz, vinda não é a descida literal, mas uma linguagem profética que significa entronização e juízo. O fim é o fim da era judaica, não do mundo. Versos 4 a 14, o princípio das dores descritos aí por Jesus tem 6 características: falsos cristos, guerras, fomes, terremotos, perseguição e o evangelho sendo pregado a todas as nações. E todos esses eventos,
quando nós estudamos bem detalhadamente, eles ocorreram historicamente no intervalo entre os anos 30 e 70 DC. Por exemplo, Atos 11, 28 registra uma das grandes fomes que o Império Romano enfrentou naquele período. Historiadores romanos mencionam terremotos frequentes também nesse período. Atos registra as grandes perseguições que os primeiros cristãos sofreram nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Versos 10 a 12. Destaco aqui. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Essa é uma referência ao colapso religioso de Israel, que foi aqui acossado por falsos profetas e pelo esfriamento do amor da nação da antiga aliança. Então, é a descrição de uma crise judaica, não é o retrato do mundo inteiro. Verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Fim aqui, irmãos, é o fim do cerco de Jerusalém e o fim do juízo sobre Israel, não o fim da história. E salvação aqui é livramento físico. Os cristãos, com base nesse texto, quando viram a chegada dos exércitos romanos, todos eles fugiram da cidade de Jerusalém. Então, é livramento físico, não é o livramento escatológico, não é a salvação escatológica. Verso 14. Puderem acompanhar aí com os olhos, né? Mundo. Mundo aqui, você pegar o Novo Testamento grego, é oikomene, que significa o mundo civilizado. Basicamente, se refere ao Império Romano, não ao nosso mundo moderno. A gente vê, por exemplo, quando no nascimento de Jesus, o imperador romano ele decretou um recenseamento em todo o mundo. Algumas versões já traduzem todo o Império Romano, como a NVI. Versos 15 a 22. Quando, pois, virdes a abominação da desolação. Mais uma vez, Lucas 21. Lucas 21? Ou é 22? Fiquei aqui na dúvida. Deixa eu ver aqui, irmãos. Fiquei... Lucas 21. Cadê onde é que ele está? Verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Ou seja, o que é a abominação da desolação? As pessoas fazem elucubrações, mas o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, né? Então, Lucas 21. É simplesmente Jerusalém cercada pelos exércitos romanos com seus estandartes idólatras. Né? Então, o texto aqui diz para interpretar esse texto como tendo um cumprimento futuro é uma violência hermenêutica. Já teve cumprimento. Versos 16 a 18. Fujam para os montes. Notem que Jesus aqui, irmãos, está dando instruções muito práticas, precisas e geográficas que não são compatíveis com uma grande tribulação futura como um evento global. Se é um evento global, o que adianta a gente fugir para os montes? Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, como eu disse, registra que os cristãos fugiram para a cidade de Pela, obedecendo literalmente a essa instrução. Verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Mais uma vez, o detalhe aqui do sábado reforça o contexto judaico. Não é um contexto cristão, nem universal. Verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados. Então, Jesus está aqui limitando o juízo por amor aos eleitos. E então, mais uma vez, você precisa notar que a destruição aqui não foi uma aniquilação total, mas foi um juízo controlado. Versos 23 a 28, falsos messias e falsos sinais. A história mostra que o período pré-70 depois de Cristo foi marcado por muitos libertadores judaicos. Então não se trata aqui de enganar o mundo inteiro, mas enganar Israel em crise escatológica. Verso 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O cadáver é Jerusalém. É um cadáver espiritual. E os abutres são os exércitos romanos, que são os agentes
do juízo de Deus. Versos 29 a 31. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Nós sabemos, pelo menos nós irpianos, né? Sabemos que essa é uma linguagem cósmica retirada dos profetas do Antigo Testamento para se referir ao colapso da liderança político e religiosa de uma nação. Então não se trata aqui de fenômenos astronômicos literais. É só estudar o Antigo Testamento, e que tanto Mateus 24 quanto o Apocalipse pressupõem esse conhecimento profundo do Antigo Testamento e da linguagem profética do Antigo Testamento. A vinda do Filho do Homem aqui é uma vinda em juízo e como dizem os comentaristas, vindicação. Essa é uma palavra muito importante. Vindicação, definição. Declaração formal, abalizada pelos eventos históricos, no caso, da realeza de Jesus. Significa que aquilo que ele disse é a verdade. Ele é Deus, ele é rei. A honra dele está sendo aqui manifestada. Não é o retorno visível de Jesus a este mundo. O ajuntamento dos eleitos, aqui, refere-se à igreja que está nascendo, logo depois do juízo de Jerusalém. Versos 32 a 35. Esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Geração significa os contemporâneos de Jesus, esta geração aqui. Sproul, abre aspas, qualquer tentativa de estender isso por milênios esvazia o texto. J.C. Riley, Cristo falou com clareza pastoral, não em enigmas insolúveis. Versos 36 a 44. Dia e hora desconhecidos. O dia e a hora se referem aqui ao exato momento do juízo, não ao período geral que já tinha sido bem delimitado por Jesus. Esta geração não passará. Calvino, citação. Essa afirmação não contradiz o que veio antes, apenas reforça a vigilância, não ignorância total. E eu quero aqui encerrar esse comentário com uma aplicação aqui prática para os nossos dias. Tá? Uma afirmação que eu colhi aqui de um comentário. Uma profecia cumprida não é uma profecia inútil. Nós temos aqui uma profecia cumprida, mas ela não é uma profecia inútil. Nós temos aqui, entre outras, 3 advertências para nós hoje. Primeiro, Mateus 24 nos adverte solenemente que o templo mais sagrado, a tradição mais valorizada, o prestígio da liderança religiosa e a antiguidade das instituições não são proteções contra o juízo divino. Complemento da aula do Luan. Igrejas, denominações e instituições cristãs não estão acima da correção de Deus. Se a fé virar formalismo, se a liderança se transformar em abuso, se a piedade se degenerar em espetáculo, Deus pode remover o candeeiro, mesmo que o prédio continue em pé. O templo de Jerusalém caiu, mas o reino permaneceu. Segundo lugar, crises históricas não são o fim do mundo, mas são chamados ao arrependimento. Jesus não ensinou seus discípulos a calcular datas, nem a ter medo de notícias alarmantes. As guerras, as pandemias, os colapsos morais da sociedade, as crises políticas não são sinais do apocalipse. São sinais que devem nos levar ao arrependimento, à sobriedade e à fidelidade. Mateus 24 significa que vigiar não é ficar olhando para o céu esperando a volta de Jesus, mas é cuidar da casa, é alimentar os discípulos, é permanecer fiel na nossa vida ordinária, cotidiana. A parábola do servo fiel e do servo infiel não foi dirigida a pagãos, mas a nós cristãos. A grande pergunta de Mateus 24 não é a que está no verso 3, quando se sucederão essas coisas, mas a que está no verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O reino de Deus, terceiro lugar, não depende de prédios, não depende de nações, não depende de eras douradas. A queda de Jerusalém mostrou que o reino de Deus não está preso a um templo, nem a uma etnia, nem a um território sagrado. Aula do Luan. Igrejas podem fechar, culturas cristãs podem declinar até quase desaparecer, mas apesar desses aparentes retrocessos, o reino não retrocede. Ele não será conquistado, mas avançará sem espetáculo,
por meios simples, pela pregação da palavra, pelo discipulado, pela ministração dos sacramentos, pela disciplina, pelo testemunho individual e pelo amor com que nos amamos uns aos outros. Tudo isso em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, irmãos.